Olá, amigos! Hoje o vídeo é diferente. Vou falar sobre a Era Vitoriana. Vitória assumiu o poder aos 18 anos, muito nova por sinal. E foi uma época de grande revolução. Houve mudanças nos comportamentos, brusca por sinal. Foi uma mudança, foi um novo código de ética, onde mulheres tinham que usarem vestidos muito pesados por sinal, e elas tiveram que se adaptar, como passar numa porta, fazer coisas simples, passar em ambientes poucos espaçosos. Eram tantas exigências que havia uma peça que eu não me recordo o nome, que elas tinham que colocar que era exigido, pois todas as mulheres e homens tinham que se alinhar ao modelo da rainha Vitória e o seu marido, que eram tidos como exemplo religioso e de ética. Porém, foi uma época que, enquanto a burguesia desfilava com suas roupas, com seus vestuários muito chiques, trabalhadores viviam em casas insalubres, enfermos. E grandes escritores foram Oscar Wilde, naquela época estava em alta, e outros. Naquela época estava em alta contos de terror como Frankenstein, e grandes progressos. Houveram descobertas como o telégrafo, a eletricidade. Houve uma grande revolução. E haviam muitos comportamentos que hoje são considerados bizarros. As mulheres tinham que estarem prontas em suas casas para receberem as visitas entre as 15 e 17 horas. Quem chegasse antes desse horário era considerado vulgar. E em eventos onde a rainha Vitória estava presente, os convidados tinham que chegar 15 minutos depois do horário combinado, pois era uma regra. E além do mais, na hora da refeição, todos tinham que acompanhar o ritmo que a rainha fazia as refeições. Caso contrário, era muito deselegante. Não importava se você estivesse começando a sobremesa, ou se não havia ainda terminado a refeição principal. Se a rainha tivesse terminado, todos eram obrigados a fazer o mesmo. Daquela época, os homens usavam barba, cavanhaque. Era obrigatório. Acessórios todos que o príncipe usava. E as exigências não param por aí. As mulheres não podiam conversar com os homens se não houvesse multidão ao redor. Caso contrário, eram mal vistas. E os homens tinham que se casar com mulheres da mesma classe social. Era proibido casar em pessoas de classes sociais diferentes. E o filho mais velho detentia toda a riqueza da mansão. Causava grande interesse entre as mulheres. No final do reinado, as taxas de mortalidade diminuíram. Durante o período, a população aumentou quase o dobro, de 13,3 mil habitantes para 31 mil habitantes. A linha do tempo é que este reinado durou de junho de 1837 a janeiro de 1901, quando a rainha Vitória faleceu. E o reinado antecessor foi a Era Eduardo. Os príncipes, eles tinham comportamentos
os príncipes eles eram vistos como os religiosos. Por isso a conduta tão rígida. Naquela época, qualquer pessoa que fugisse dos padrões eram perseguidos. Homossexuais, investigadores que não concordavam com o movimento naquela época, escritores que eram opositores à era vitoriana, dentre outros. E a rainha teve uma educação muito rígida. Não podia se alimentar muito quando criança. Depois de quando assumiu, para recompensar esse tempo perdido, fez tudo o que queria. Tanto é que ficou obesa. Bom, a rainha e o príncipe eram tidos como modelo. Foi uma época boa e ao mesmo tempo difícil para as classes mais humildes. Foi a época da primavera e o inverno do desespero para os pobres. Enfim, houve seus progressos e suas controvérsias. Muito obrigado a todos!